Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E o objetivo do vídeo de hoje é nós tratarmos de um assunto relativo ao grande déficit habitacional que existe em nosso país. E a grande maioria dos gestores públicos, municipais, estaduais, tem que ter essa preocupação, e nós como engenheiros, somos também uma peça importante na divulgação de alguma solução técnica viável economicamente para essas prefeituras atenderem essa grande demanda. Então eu vou apresentar para vocês um pequeno projeto de uma residência unifamiliar, projeto este acompanhado de uma planilha de quantificações de materiais, que vocês poderão atualizar preços e ficará disponível num link no final do vídeo, através do Google Drive. Espero que gostem. Mãos à obra! Bom, meus amigos, conforme eu havia comentado no início aí do nosso vídeo, eu vou apresentar para vocês uma casa bem simples, uma casa popular, cujo intuito é de nós ajudarmos a atender o grande déficit habitacional que existe no país inteiro. E a maioria das prefeituras, principalmente de interior, necessitam de um ponto de referência, necessitam aí de um estudo que corresponderia a esse projeto dessa residência unifamiliar, que poderia atender aí a vários projetos sociais, não somente na área da Secretaria de Obras da Prefeitura, mas também na Secretaria de Assistência Social. Então eu desenvolvi aqui um projeto bem simplificado de uma residência que eu vou apresentar para vocês, e esses links eu vou disponibilizar um link no final do vídeo onde vocês vão ter acesso aos projetos dessa residência, os projetos executivos, bem como uma planilha orçamentária dos materiais necessários para se edificar essa unidade habitacional. Então a nossa residência, vamos olhar aqui os espaços internos, ela é constituída de uma sala, propriamente dita, uma sala de estar. Você tem aqui um corredor, onde teremos acesso ao banheiro, esse banheiro já chama atenção, que é um banheiro que nós vamos disponibilizar aqui um vaso acoplado para economizar as tubulações hidráulicas sanitárias. Então as tubulações aqui ficam mais fáceis e mais econômicas. A casa, meus amigos, é mais popular. Nós temos aqui uma copa cozinha, onde teríamos aqui uma bancada de granito para a pia. As áreas molhadas, eu me refiro ao banheiro e aqui a própria copa cozinha, a gente trabalha com uma meia parede com algum tipo de revestimento cerâmico. Posteriormente nós temos aqui 2 quartos. Uma casa popular, ela tem que realmente ter 2 quartos, um quarto do casal. Geralmente a família tem 2 filhos, então seria disposto aqui no outro quarto mais 2 camas. Então nós teríamos de frente o quarto do casal e do fundo o quarto dos filhos, E também eu coloquei aqui todas as portas de acesso de 80 centímetros por 2,10, porque se houver necessidade da acessibilidade, um portador de necessidades especiais, as portas estariam dimensionadas com 80 centímetros. Então isso aí existem algumas exigências, inclusive normativas, que possibilitam colocar vãos menores para as portas, mas eu padronizei tudo por questões de acessibilidade em 80 por 2,10. Nós teríamos a porta aqui social e a porta aqui de serviço. Na área externa da residência, nós poderíamos dispor lá um tanque, um tanquinho, enfim.
e essa cobertura dessa área de serviço será feita por um prolongamento do próprio beiral do telhado. Então, visto essa parte interna, né, dos ambientes da residência, só para vocês terem mais uma visão panorâmica aí, nós temos a sala, né, a sala de estar, um corredor de acesso aos quartos e a copa-cozinha, aqui o banheiro, na frente o quarto de casal e nos fundos o quarto dos filhos, né? Lembrando, meus amigos, que eu dispus aqui também uma área necessária para a manobra de uma cadeira de rodas. Essa casa aqui, eu vou mostrar para vocês que é uma casa de 52 alguma coisa metros quadrados, né? É uma casa popular, mas que atende a um mínimo de conforto necessário, com a boa qualidade de vida, né, da família que for aqui habitada. Então, esse projeto poderia ser doado pelas prefeituras, pela parte social das prefeituras, né, às famílias carentes do seu respectivo município. Nós temos aqui a parte de telhado, né, se eu colocar aqui uma transparência, teria um espaço, essa residência não seria coberta por laje, ela seria feita de forro, né, de PVC, então é feito um oitão de alvenaria aqui na parte da frente, na parte dos fundos, né, e sobraria um espaço para sobre o banheiro, aí você colocar um reservatório de água. Então é uma residência em duas águas, aqui está a linha de cumieira, né? E conforme eu mencionei, o beiral dos fundos da residência, ele é um pouco maior, possibilitando a cobertura aqui da área de serviço. Esse telhado, meus amigos, se quiserem economizar madeira, podem ser feitas tesouras em estrutura metálica, o próprio engradamento em estrutura metálica, apenas as ripas, né, para apoio das telhas cerâmicas é que seriam de madeira. Eu acho que deu para ter uma concepção geral do nosso projeto arquitetônico dessa residência unifamiliar. Nós teríamos, para frisar para vocês aqui, né, mais uma vez, o prolongamento aqui do beiral, né? Então, o beiral medido em planta seria um beiral aqui de 60 centímetros, né, após a face externa da parede, e nesta área que cobriria a área de serviço 1 metro, mas eu teria, em termos de residência, uma medida externa de 6,45 metros por 8,10 metros. Então, 6,45 por 8,10, 6,45, perdão, digitei errado, 6,45 vezes 8,10 me daria uma área de 52,25 metros quadrados. É a área construída da nossa edificação, fora o beiral. Em termos de planta baixa, né, para vocês terem uma noção aqui das medidas dos ambientes, eu adotei a sala com a medida de 3 por 3 metros, então essa sala 3 por 3 metros. Este espaço de 1,20 por 1,50 m é o espaço necessário para a manobra de uma cadeira de rodas, tá ok? O banheiro 1,50 m por 1,95 m. Os dois quartos são praticamente do mesmo tamanho, né? Medidas internas ao quarto é 3 metros por 3,85 m. O dos fundos 3,80 por 3 metros. A nossa cozinha, copa-cozinha, ela tem as mesmas dimensões da sala, seria de 3 metros por 3 metros. E o corredor, 90 centímetros. Lembrando, né, que as portas, todas elas, seria de 80 por 2,10. É uma fachada que você pode trabalhar com uma barra pintada em esmalte sintético, né? Ao redor da esquadria, fazendo o próprio reboco da residência uma faixa decorativa de 10 centímetros, né, de ressalto, com 2 centímetros de espessura, tanto na porta quanto
nas janelas basculantes. Nós teríamos aqui a meia parede de 1,50 m, eu adotei o pé direito aqui de 3 metros, né? Abaixo do forro está com 2,85 m, e nós teríamos aqui o apoio da caixa d'água sobre essa parede, né? Mais ou menos aqui na prumada da cumieira. No outro corte, essa caixa d'água ficaria próximo ao banheiro, e exatamente próximo, né, à bancada aqui da pia, para facilitar as ligações hidráulicas, né, e consequentemente as ligações sanitárias. E a planta de cobertura seria cumieira com 2 águas. Então é um projeto bem simples, mas que daria uma qualidade de vida significativa para a família, né, carente que iria residir. Mais uma vez aqui, com relação ao detalhe arquitetônico que eu mencionei, fazer uma faixinha decorativa, né, ao redor de todas as esquadrias. Isso aqui seria na própria argamassa de revestimento externa, aqui com 2 centímetros e 10 centímetros. Dá um visual bem interessante, tanto na fachada, né, na lateral. E protegendo a residência, meus amigos, tem que ser feito um passeio ao redor da residência. Esse passeio ele teria uma medida um pouco maior nos fundos, né, que seria a parte onde ficaria o tanque e talvez um tanquinho ali. Mas esse passeio é muito importante para evitar, né, a umidade por capilaridade das fundações da residência. Mas é importante fazer. E uma pintura em esmalte sintético, né, fazendo uma barra, não só por questões estéticas, mas também para proteger contra a parte de umidade. E aqui, a área molhada, colocar o revestimento até uma altura de 1,50 m. Bem, visto isso aqui, né, eu acho que deu para ter uma noção boa da parte arquitetônica da nossa residência unifamiliar, residência popular. Vamos mostrar aqui para vocês o projeto depois de pronto. Então, transformando aquele desenho num formato A1, né, para impressão colorida, eu teria aqui a perspectiva, né, da residência, visão em 3D, aqui a fachada, tudo em escala 1:50, os cortes, né, essa caixa d'água representada aqui, capacidade de 50 litros. Nós teríamos aqui a planta baixa, também escala 1:50. Eu procurei colocar algumas informações adicionais, que seriam, vamos ver se eu localizo aqui, as medidas, a cama do casal 1,40 m por 1,90 m, o guarda-roupa do casal 50 por 1,50 m, a cama de solteiro 80 por 1,90 m, o guarda-roupa de solteiro 50 por 1,50 m, o criado mudo 50 por 50 m, a pia da cozinha 50 por 1,20 m, fogão 55 por 60 m, geladeira 70 por 70 m, o tanque 52 por 53 m e a máquina de lavar, ou tanquinho, né, 60 por 65. Então isso aqui está especificado. Lembrando que a área de serviço está coberta pelo beiral do telhado, cuja projeção sobre a mesma é de 3,82 m por 1 metro. Nós temos aqui então alguns detalhes também construtivos que eu julgo ser bem importantes, que eu vou fazer alguns comentários. Por se tratar de uma residência popular, né, com baixas cargas, onde nós não temos laje, somente o peso do telhado, estrutura colonial, nós poderíamos fazer uma fundação corrida debaixo de cada parede, então sob as paredes. Isso obviamente depende do tipo de terreno, mas você admitindo uma taxa do terreno admissível de 1,5 kg-força por centímetro ao quadrado, poderia ser feita essa fundação corrida de concreto ciclópico, né? Então não haveria necessidade de colocar armação nessa fundação.
A seção típica dessa fundação corrida, ela é de 30 centímetros por 50. Claro, meus amigos, isso aqui eu estou dando em termos gerais, né? Depende do terreno. Mas se o terreno tiver uma resistência mínima de 1,5 kg por centímetro ao quadrado, poderá ser usado essa fundação corrida. O FCK do concreto de 20 megapascal, e no concreto o percentual de pedra de mão adotar em torno de 30% de volume em pedra de mão. Obviamente tem que ser apoiado em terreno firme, não colapsível, com pintura impermeabilizadora à base de asfalto. Essa pintura das laterais da fundação e da parte superior vai evitar com que ocorra umidade por capilaridade. Então é uma fundação corrida em concreto ciclópico, né? O concreto, vamos dizer assim, sem as pedras, né, seria um concreto estrutural de FCK 20 MPa, que nós vamos adicionar após o concreto pronto, lançando aqui em torno de 30% de pedra de mão. Pois bem, esta alvenaria, eu optei aqui numa alvenaria de tijolos furados, ela tem 3 furos, né, então a espessura é de 14 centímetros. E as dimensões dessa alvenaria, 14 por 19 por 29 centímetros, assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1/6. Não é uma alvenaria estrutural, na verdade é uma alvenaria de veração. Porém, com essa espessura e após a realização de chapisco e revestimento interno e externo, ela vai resistir tranquilamente ao peso do telhado. Então vocês podem usar essa alvenaria de tijolos furados, ela é J cerâmica convencional, não é estrutural, mas ela tem que ter uma espessura de 14 centímetros. Eu indico o tijolo furado de 14 por 19 por 29 centímetros e tem que ser assentes, né, com cimento e areia no traço 1/6. Por sobre a minha alvenaria, nós vamos ter aqui uma cinta de contraventamento, uma cinta de respaldo, para distribuir o peso do telhado por metro linear na alvenaria. Lembrando que essa cinta tem que ser feita sobre todas as alvenarias e a fundação corrida sobre todas as alvenarias também. Então essa cinta corrida, apesar de ter um detalhe aqui, mas vocês vão entender, é uma cinta de 14, né, que é a largura da alvenaria, por 20 de altura. O FCK do concreto 20 MPa, cuja armadura longitudinal, a armadura principal, ela vai ser disposta de 4 ferros de 6.3 CA50A. Então vai levar 2 ferros embaixo, 2 ferros em cima, é uma ferragem corrida de 4 ferros de 6.3, que equivale ao ferro de 1/4 de polegada CA50A. As armaduras transversais que vão amarrar, né, essa armadura longitudinal serão os estribos, que nós podemos fazer estribos de 5.0 com espaçamento de 20 centímetros, o ferro CA60. E aqui apenas uma representação. O engradamento pode ser feito em estrutura metálica para apoio da cobertura de telhas cerâmicas, tipo colonial. A residência não possui laje, então se for por laje na residência, aí nós teríamos que modificar esse esquema estrutural, teria que ser colocado pilares de concreto armado, essa cinta teria que ser transformada num vigamento devidamente calculado, ok, meus amigos? Então, isso que está aqui é válido para residências sem laje, apenas será disposto um forro de PVC na cor branca. Então, com isso aí, nós teríamos, né, esse nosso projeto arquitetônico definido para impressão, formato A1, que eu vou disponibilizar no final do vídeo, num link. Eu vou criar uma pasta no Google Drive, onde eu vou disponibilizar todos esses arquivos que eu estou mostrando para vocês. Bem, definido o projeto arquitetônico, eu simplificadamente também criei aqui um projetinho elétrico, né, onde nós temos aqui um padrão popular de entrada, alguns detalhes aqui de tomadas. Eu dividi essa residência popular
em 3 circuitos. Então nós temos o quadro principal de chegada do padrão com disjuntor de 50 amperes, dividir aqui em 3 circuitos, né? Cada circuito com um disjuntor de proteção. Nós temos aqui o circuito número 1 com disjuntor de 35 amperes, o circuito 2 com disjuntor de 10 amperes e o circuito 3 com disjuntor de 15 amperes. Lembrando que esse circuito número 1, ele é o circuito, né, que é um circuito exclusivo para o chuveiro. E eu considerei um chuveiro bem econômico, popular, com uma potência de 4.200 watts. Né? Isso me daria uma carga aproximada de 35 amperes, ou uma 4.200 volt-ampere. Nós temos aqui o circuito número 2, de 10 amperes somente. Por quê? Porque ele é só para iluminação, né? Então nós vamos ter 6 lâmpadas de 15 watts. Essa lâmpada é uma lâmpada de LED econômica. Então o circuito 2 é um circuito de iluminação. E o circuito 3 é um circuito para as tomadas. Aí eu tenho tomadas de 100 watts e 2 tomadas de 300 watts, 11 de 100 e 2 de 300. Essas tomadas, meus amigos, estão aqui dispostas nesse diagrama. Esse diagrama aqui, ó, onde estão indicados aqui, né, as tomadas. Lembrando, quando eu tenho essa representação, é uma tomada média, quer dizer, está a 100 centímetros do piso acabado. Então, essa representação, né, meio colorido e sem colorir, é a tomada média. A tomada baixa, ela não tem nenhum colorido, é uma tomada de 40 centímetros do piso acabado. E essa tomada toda colorida é apenas a tomada do chuveiro, que é 2,50 do piso acabado. Essa tomada aqui, ó, a tomada do chuveiro, né, de 4.200 watts. Essa tomada de 100 watts aqui é a tomada que fica nessa altura, 40 centímetros do piso. E nós temos aqui, ó, essa tomada, essa aqui 40 centímetros do piso. Essa daqui, ó, já é uma tomada média, né? Ela fica a 1 metro do piso, 100 centímetros. E nós deixamos aqui, né, eu deixei uma previsão, se for ligar o tanquinho lá fora, uma tomada de 300 watts. Então, você tem o padrão popular. Desse padrão vem a fiação até o quadro de distribuição de circuito, que teria o disjuntor aqui, né, que você vai distribuir os 3 circuitos. Então aqui estaria os 3 disjuntores. E aqui a gente tem que ter um disjuntor geral de 50 amperes. Aqui é o quadro de distribuição de circuito, que está representado aqui, né, essa central de distribuição. Bem, representei aqui também uma antena para ligar a televisão, tomada da antena. Bem simples, meus amigos, só para vocês terem uma noção, né? E aqui também os pontos, né, de iluminação no forro. Então, cada circunferência dessa representa, obviamente, a lâmpada de LED econômica de 15 watts. Então, eu tenho aqui, né, em cada centro de laje, uma no banheiro, uma na sala, uma na cozinha, uma no quarto dos fundos, quarto da frente, uma no corredor. E aqui o interruptor, né, e a interligação que é feita. Então isso aqui basicamente é o projetinho elétrico relacionando os pontos de tomada, iluminação de teto, quadro de distribuição de circuitos, os respectivos circuitos. Temos também, eu fiz aqui também uma pequena representação de um projeto hidráulico sanitário, onde eu represento aqui as tubulações. Eu sempre trabalho com caixa de passagem para evitar conexões, porque geralmente tem muito entupimento. Então eu trabalho com caixas de passagem, onde essas tubulações de esgoto são ligadas antes de jogar para a rede pública. Caso no local onde esteja sendo edificada a residência não exista, pode acontecer, às vezes é perímetro rural, não existe rede de esgoto, teria que ser feito uma fossa séptica acoplada com filtro anaeróbico, em manilhas mesmo, pré-fabricado. Eu indiquei aqui, se acaso no logradouro público não tiver rede de esgoto sanitário.
Isso aqui é a parte de esgoto sanitário e aqui eu tenho as ligações, as instalações de água fria, lembrando que essa circunferência representa onde a nossa caixa d'água de 500 litros ficaria situada sobre o forro, né? Haverá necessidade, obviamente, de criar um alçapão de acesso para manutenção. Então o forro ele tem que ter um alçapão possibilitando as manutenções aqui. Então eu indico os pontos de água fria, tá tudo indicado, né? A entrada que vem aqui da rua, né? Que vai para a caixa d'água e depois a distribuição. Depois, com calma, dá uma olhada. E finalizando o nosso vídeo, eu vou disponibilizar também no link abaixo essa planilha, né, que eu chamei de um programa social, Residência Popular, aonde, meus amigos, eu relaciono basicamente as quantidades para essa residência de 52,25 metros quadrados. Eu dividi aqui mais ou menos em etapas construtivas, né? Então seria a etapa 1, serviços preliminares e alocação da obra, etapa 2, fundações corridas de concreto ciclope, e para cada etapa eu tenho subitens com as quantificações. Então o que eu vou gastar de tábuas para fazer o curral de locação? Seria 13, né, tábuas. Para fazer os pontaletes são 37,5 metros de pontaletes, pregos 18 por 30, 6,7 kg de prego, e assim sucessivamente. Então, para mim fazer essas fundações corridas, perdão, eu teria fundação corrida, ó, cimento 50 kg, 34 sacos, pedra de mão do tipo marroada, guinais, 2 metros cúbicos, pedra brita, né, número 1, essa pedra brita, 4 metros cúbicos, areia grossa e limpa, 4 metros cúbicos, a emulsão asfáltica em litros, né, seriam 18 litros de emulsão asfáltica para fazer a pintura dessas fundações para evitar a umidade e capilaridade. Alvenaria, aqueles tijolos cerâmicos furados, 19, perdão, aqui eu errei, aqui é 14 por 19 por 29 seriam 2.300, né, unidades. Então isso está relacionado. Se você depois aí na sua localidade quiser colocar o preço, vamos imaginar aqui que o cimento aqui é 20 quilos, ó. Então ele calcula automático para você esse item. Se você não vai fazer a administração direta, vai contratar uma empresa, você teria que colocar aqui uma administração direta e colocar um DDI, por exemplo, de 25, aí já aumenta o valor aqui automaticamente e depois faz os totais. Vamos deixar o DDI 0, né? Enfim, então tá, a planilha, lembrando que são 4 folhas, então na aba inferior nós temos a folha 2, a folha 3, parte elétrica, pintura, instalações e aparelhos, a parte elétrica, instalações sanitárias, tudo discriminado, né? Isso aqui inclusive teve uma conferência prática porque algumas residências delas já foram edificadas e as quantidades bateu, é claro que existe um percentual aí 10%, né, de folga a mais ou a menos, mas de um modo geral as quantidades batem totalmente com a realidade executiva da obra. Então, meus amigos, é isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Isso vai ficar disponível para vocês, é só acessar o link abaixo. Eu acho muito importante nós como engenheiros, né, poder dar essa parcela de contribuição social para a nossa comunidade, e vocês fiquem à vontade, se for de interesse de vocês, usar esses projetos da maneira que vocês acharem melhor. Então vamos ficar por aqui por enquanto, até o nosso próximo vídeo.